Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Esse é uma série de vídeos que eu estou lançando, estou postando, para aquelas pessoas que têm, que gostam de leitura, né? E vamos comigo conhecer um pouco do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse é o vídeo de número 5, né? Nós estamos na página 11 do livro, onde nós vamos ler o livro e vamos também comentar sobre o livro um pouquinho. A gente vai, nós vamos, né? A partir de feedback de vocês, né? Não esquece de alguma coisa de vocês, mensagem, né, a gente está conversando para essa mensagem, essa postagem abaixo aí. Não esqueça de dar um like, tá? Compartilhar para os amigos que gostam de literatura, de leitura, né? Então, vamos iniciar a nossa leitura de hoje a partir da página 11 do livro, beleza? Aí tá aqui, derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para o espaço aberto do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Ou seja, ele estava buscando um espaço. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 a 8 milhas, quando de repente me vi parado por minutos. Fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então, meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu interior, que veio numa forma de um pensamento tão quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meio de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscrito. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentido de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no nosso rosto, no rosto das minhas crianças, me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas do sucesso e fracasso. No instante que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia ocorrido algumas horas antes, e este pensamento passou a ter forma muito clara na minha mente. O que aí, né, meio aquele caos que estava passando, aquela atitude estava acontecendo na vida dele, aquela ação, né? Tudo que ele fazia, né, como lido no tópico passado, só ia caindo, não conseguia ter uma atitude, uma ação
E só ia caindo, caindo, caindo. Então, esse outro eu, ele conheceu, tipo, no fim do túnel. Falou, agora é hora de você voltar e escrever. E com emoção, passar o que você realmente fala. Que não, a gente fala, mas não vive. Viver é diferente. Então, aquela mensagem na voz dele, o outro eu dizendo para ele assim, na mente dele: sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço está dando fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado de sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam da filosofia terão acesso a ela. Justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la, a sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Terminando aqui o primeiro tópico, né, onde a gente começa a ter clareza para poder tomar atitude e recomeçar, né, o que ele dizia, que a pesquisa dele, no intuito era de conhecer pessoas que teve sucessos, a causa dos sucessos, e muitas pessoas que ele entrevistou, que teve fracasso, né, que foi fracassado. Mas aí ele nunca tinha passado por uma situação dessa, entendeu? Então ele passou por uma série de desapontamentos, né, como diz aqui no livro, que ele não conseguia ter atitude, né? Aí, passados os anos, aí ele conseguiu clarear a mente dele, voltar, e ele retomou o seu trabalho, e aí sim, com experiência própria, né, o que tinha, como ele diz, não tem como falar dessa história sem usar o eu, né, porque aconteceu com ele. Então hoje ele já faz, a partir de agora na leitura, ele já, tudo que ele fala é o que ele passou. Então nada melhor do que a gente ter a experiência, que a gente consegue passar com mais clareza, mais firmeza, e realmente o que aconteceu com a gente, né, no caso aconteceu com ele aqui. Como eu disse, aqui esse primeiro tópico ele é pequenininho, tá? Então a gente diria o primeiro e o segundo tópico, que diz por título A Dúvida Aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser chamada assim, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão. E pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que o homem, que estava em plena depressão e praticamente falido, pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que vi vigorosamente e acabei dando gargalhada. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelos meus cabelos e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina e escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar é muito mais forte do que o desejo de desistir. E acabei me reconciliando com a minha tarefa e seguir em frente. Olhando para os eventos passados, agora sob a ótica de tudo que aconteceu, posso ver
que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de toda a minha vivência. Elas na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Por quase 3 meses, trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, Ohio. Eu comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos desenvolvido e expandido, adicionando novos recursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tanto dos meus anos anteriores. Uma noite, estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes parece moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton estava sentado Dr. Mellett, responsável pela publicação de Canton Daily News. O Sr. Mellett ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mellett planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em junho de 1923, o Sr. Mellett foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo, e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo nesse jornal uma ligação entre bandidos e algum membro da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. Essa parte aqui, a parte final da nossa leitura, ele comenta que um senhor, empresário, o Dr. Mellett, se interessou muito pela história dele, pela palestra, e ele resolveu investir mesmo nessa criação. E os dois estavam iniciando aí uma parceria, um trabalho junto. E por ele ser muito exposto, o Dr. Mellett, estava assim, publicando algumas coisas que seria risco para a vida dele, o que acarretou a morte dele, e mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu dessa parceria, se houve mesmo a parceria, o que aconteceu, qual foi a parceria dessa história, bom? Hoje nós lemos dois tópicos, porque foi curto. A derrota com a de vitória,
que a partir do momento em que ele teve esse monte de derrota, um monte de coisa que ele não conseguia fazer mais, ele no final ele teve um estalo. Ele teve o estalo do outro eu, que começou a trazer a ele uma lucidez, e o que trouxe a ele uma experiência de vida vivida, né? Que ele começou a ter mais clareza do que da verdadeira do verdadeiro motivo que ele falava as coisas, se realmente ele passou por aquilo, se realmente o que ele estava falando era verdade, porque ele já tinha vivido. E o segundo tópico foi a dúvida aparece, que ele estava falando sobre realização pessoal, tá? E ele tinha aquela dúvida se ele realmente era aquilo para ele, se realmente era aquelas coisas que ele falava, se era realmente o que ele passava, se era realmente o que ele... Então ele conheceu, a partir de suas palestras, um senhor que queria investir nele, criar parceria com ele de negócio muito interessante. Esse senhor, ele, como diz aqui, ele acabou saindo, né? Renunciou ao cargo de chefe, né, de publicação, aí com a qual ele era carregado, só foi trabalhar com o Napoleão junto com essa ideia aqui, as palestras que passavam a história, essa filosofia de história que ele estava passando. Então aconteceu essa tragédia aí, que ele foi assassinado, né, por outras pessoas que estavam sendo prejudicadas, se sentiam prejudicadas por ele. Aí a história se continua no próximo vídeo, para a gente não ficar muito longo, né? Como comentei a vocês aí. Não quero fazer assim que a gente leia e a gente compreenda o que a gente está lendo, tá? Então vai ser sempre assim. Leu, a gente comenta. Eu vou comentar sobre o que eu li, né? Dar a minha opinião sobre o que foi lido, tá? Vocês vão estar juntando essa opinião minha com o que vocês entenderam da leitura do livro. Se quiserem acompanhar também com o livro, pode acompanhar, tá? A gente vai ler e vai, né? E depois postem uma mensagem que vocês quiserem aí sobre qualquer coisa, né? Sobre a leitura do livro, o feedback de vocês aí por mensagem, beleza? De novo aí, dá um like aí se ninguém gostou do vídeo. Compartilhe para amigos que gostam de leitura, gostam de se interagir e queiram conhecer um pouquinho de um crescimento pessoal, na área de interesse de crescimento pessoal em qualquer área, tá? Deseja de sucesso em alguma coisa, compartilhe com eles aí para que eles possam acompanhar a gente aí e ver e ter uma reflexão sobre alguma coisa que possa ajudar aí na vida de vocês, tá bom? Então por hoje é só, a gente continua no próximo vídeo. Este foi o vídeo número 5, beleza? Então, um abraço a vocês, tenham um ótimo dia, se cuidem, evitem sair, gente, porque é muito interessante falar sobre essa questão agora. Estamos em 2021, né? Nós estamos no terceiro mês do ano 2021. Se cuidem, foi decretado no Espírito Santo aqui o lockdown, tá? A gente estava parado tudo e agora aumentou um pouquinho a restrição das pessoas para poder conter esse vírus aí. Então agora aqui no Espírito Santo foi fechado, foi assim, não vai poder abrir mais a oficina mecânica, não vai poder mais, os ônibus vão parar a partir de domingo agora. E de acordo com o governador do estado, né, nós vamos seguir essa exigência, né, esse lockdown, vai até no dia 4, entendeu? 4 do mês seguinte, tá bom? Então vamos nos cuidar, tá? Vamos cuidar. Eu sei que isso aqui não está só no Espírito Santo, não está só em Vitória, não está só em Cariacica, tá no mundo todo, tá? Então se cuide, cuide das suas famílias, dos seus filhos, das suas avós, da sua mãe, tá? Seus sobrinhos. Então se cuidem. Como é que eu faço? Quando eu vou sair, né? Eu quase não saio muito, né?
nessa pandemia que está agora. Quando eu saio, que eu vou aglomerar com pessoas, ou ônibus, qualquer coisa que eu vou entrar que vai ter aglomeração, eu uso a máscara. A máscara, gente, ela protege a gente em questão de gotículas, né? Que existe minúsculas gotículas que elas ficam no ar. São bem pequenininhas mesmo, muito pequenas. Então, quando a pessoa fala, ela espelha, né? Algumas vezes espelha aquela... Pode ser que expira uma saliva. E essa aí já tem... Se a pessoa tiver um vírus, ela passa para você, a partir disso aí. Porque o vírus é uma coisa minúscula, é muito pequena, ela passa para você com facilidade, se você for atingido por esse jato de gotícula que é expelido na pessoa falar. Então, essas gotículas pequenas são muito pequenininhas, que elas ficam no ar, elas são muito leves, elas não vão cair. Elas são muito leves. Então, você sem máscara, você acaba respirando ela, inalando ela e acabou você sendo contaminado. Por isso que não pode ficar em aglomeração. Com o uso da máscara, ela é retida na máscara. Então, você terminou de usar, tirou, lavou, passa um sabão certinho, lava. Sempre procurar não repetir muito para poder não prejudicar, né? Então, uma consciência de todos, tá? Fiquem em casa, se cuidem, tentem o máximo não poder sair, porque o nosso está sério, tá? Muita gente está sendo prejudicada, a gente está perdendo a vida, né? Pessoas importantes aí, pessoas cantores, pessoas muito reconhecidas, hein? Tá bom? Isso não é para pobre, não é para rico, não, é para todo mundo. Tá? A gente, classe média, classe alta, não tem distinção não, tá? E agora tá pegando crianças e atletas até estão pegando essa doença, tá? Então, fiquem com Deus, tá? Deus guarde você, a família de vocês. Um abraço a todos, até mais.